vamos dar início a mais um encontro do nosso Clube de Leitura. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, com a presença do nosso querido professor Plauto Cardoso, mais uma vez aqui conosco, para a nossa satisfação. Vamos hoje tratar de uma obra bastante, eu pelo menos achei muito interessante, gostei muito, não conhecia a escritora, a obra As Avós, de Doris Lessing, acredito que todos leram, né? E estou tendo a satisfação de fazer a mediação desse encontro, que será ministrado aqui pelo professor Plauto. E gostaria, antes de começarmos, professor, fazer uma leitura assim, rápida do seu. Eu sei que o seu currículo é muito vasto, mas vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Para aqueles que ainda não conhecem o professor, mas acredito que aqui a grande maioria já está familiarizado, né? Professor Plauto Cardoso, ele é escritor, é advogado, docente, pesquisador na área do direito público, especialmente nas áreas de direito constitucional, direito e tecnologia, e direito, cinema e literatura. É professor e pesquisador em renomadas instituições na América Latina, Argentina, Brasil, Colômbia e México. No Brasil, ele é professor da pós-graduação da PUC de Minas, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em IFAM, e da Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a EJUDE-PI. Doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, UBA, Argentina, obteve o seu Master of Laws pela Fundação Getúlio Vargas, FGV Rio, e seu mestrado em Literatura Inglesa pela University of Sussex, US, Inglaterra. É graduado em Direito e Letras e autor de 4 livros, recebeu 16 prêmios e distinções nacionais e internacionais nas áreas de Direito, Pesquisa, Sócio-Jurídica, Educação e Cultura. Então, professor, é com o mesmo prazer que eu passo a palavra. O senhor terá aí cerca de 50 minutos para fazer suas considerações. Em seguida, a gente abre a palavra para que os colegas possam fazer os questionamentos e colocar suas impressões para o debate. Então, com a palavra, o professor Plauto Cardoso. Muito boa noite a todos e todas. É um enorme prazer rever alguns aqui, conhecer outros e poder voltar a este púlpito aqui que me honra muito participar e fazer parte nesse clube de leitura valorosíssimo da AMB. Eu agradeço ao professor Alexandre Roque pela apresentação. Agradeço o convite do Kelps. Agradeço ao professor Clementim. Professor Clementim, é um prazer, é uma honra fazer parte de mais uma edição, concretizar uma edição dessa sua impecável curadoria à frente desse maravilhoso grupo. E agradeço a organização, a administração da MB, e hoje aqui agradeço na pessoa da Sara, que vai aí nos ajudar e viabilizar esse encontro em qualquer dúvida técnica, né, não, Sara? Bom, vamos lá. Eu vou dividir minha tela com os senhores e com as senhoras e vamos lá. Parará. Ok. Consegue ver minha tela? Tudo Perfeito. certinho. Excelente, excelente, excelente. Deixa eu me ajeitar aqui. Ok. E lá vamos nós. É impressionante, né, professor Alexandre? Uma obra pequena, né? Mas é uma obra de fôlego. É muito impressionante porque ela é o tipo de obra que me lembra muito, Franco, os escritores de Franco que gostam da Argentina, o Borges, sabe? Porque, ou Borges, né, para usar a forma de pronunciar dos nativos. Não há uma palavra a mais, nenhuma palavra a menos nessa obra. Essa sensação daquela literatura que foi escrita e reescrita, escrita e reescrita, ela é perfeita, não há uma vírgula, não há nada fora do lugar, é muito impressionante.
né? E eu escolhi, senhoras e senhores, chamar esse nosso encontro hoje é, de desejo, saber e ato, né? E nós estamos falando aqui de três palavrinhas que não são palavrinhas menores na nossa ciência jurídica, né? O desejar, aspirar, né? Colocar alguma aspiração em prática e o saber no sentido de conhecimento da norma, seja religiosa, seja jurídica, moral, ética, e o saber como aquele aqui nessa relação paradoxal, né, com o desejo, é algo que viabiliza ou impede o ato, né? E veja que a obra inteira trata disso. E o nosso incômodo passa por esse desejo, o saber e o ato, né? E como lidar com esse desejo, com esse saber como ato. Veja que não são palavras realmente menores. Veja no exercício da cidadania na esfera privada, no direito civil, uma vontade livre, veja a importância, veja a vontade de realizar uma ação, a importância no nosso direito penal. Não são palavras menores, mas aqui em particular, professor Alexandre, eu gostaria de. Esse não é, isso é o primeiro ponto dessa obra. Não estamos falando do desejo e do saber, como em duas obras que eu vou utilizar para guiar o nosso debate. Nessas duas obras que eu vou utilizar, que tratam de um tema chave para mim, que a escritora nos dá uma dica sobre ele, falando essa é uma chave de leitura muito possível. É, Nessas duas obras, o desejo e o saber podem ser pedagogicamente separados, cingidos, para que se possa entender e compreender o destino dos personagens, das personagens. Mas essa obra nós estamos falando de um desejo de saber distinto. Nós estamos falando de um desejo que é habitado pelo saber. O desejo é a voz do saber. E aí você não consegue cingi-lo de uma forma nem pedagógica. É realmente algo muito poderoso. E vamos então. Quem dos senhores me conhece sabe que eu gosto de tratar, de dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira parte eu trato de possíveis chaves de leitura. São chaves tão válidas quanto a que eu escolhi. E as uso como sugestão para disparadores aí para o nosso debate. E a segunda parte eu vou tratar da chave que eu escolhi, que eu acho que a Doris Lessing nos fala realmente, que ela deixa dicas muito claras no texto, que esse é um tema muito importante para ela. E nessas duas partes eu vou falar aos senhores por 30 minutos. Então vamos pensar aqui em temas possíveis. Veja, senhores, a sexualidade feminina, é, ou o controle da sexualidade feminina. Uma parte significativa da história do Ocidente é sobre o controle da sexualidade feminina. Nós já legislamos criminalmente sobre o amor. O crime de adultério existiu em nosso ordenamento jurídico e não é tão distante. Nós temos uma mulher empoderada, bela, independente e sexualmente livre assusta culturalmente o seu par neste lado do mundo. Veja, por exemplo, e aí eu uso muito o século XIX, porque é a minha especialidade, a literatura vitoriana inglesa aí do século XIX. Veja que existia na Inglaterra do século XIX, professor Alexandre, um dispositivo que autorizava o marido a declarar, bastava assinar, ele declarava a esposa insana, é, e a internava. E aí, o que que ele fazia? Ele ia então gozar a vida com a amante e com normalmente o dinheiro daquela esposa com quem ele se casou por interesse. Isso é muito bem retratado no livro do Wilkie Collins, The Woman in White, A Mulher de Branco, porque ela é vista quando ela sai desse manicômio, ela foge e ela sai de branco, assim, pela estrada, então é a mulher de branco. Veja, um outro tema também bastante possível aí na nossa, o patriarcado. O que incomoda? Duas mulheres
felizes sem a presença, sem a necessidade da presença masculina. E nós estamos aqui falando de patriarcado, não é uma coisa é, qualquer. Nós estamos falando de uma estrutura nuclear que está na base de um modo de produção de mercado. Não é qualquer estrutura. Então, veja que nós temos personagens como, veja o Saul. Ele é um personagem caricato. A Doris não se importa com ele. Ele não é descrito profundamente. Você não tem nenhuma análise, profundidade de personalidade dele. Mas ele serve para uma coisa. Ele está o tempo inteiro lembrando da ordem do patriarcado, né? O que que você, gente? Mas por que que vocês não casam de novo? Veja o papel dele com a Ross. Ele não perde um encontro com a Ross para falar assim: olha, mas a Liv precisa de um marido, de um homem, eu posso ser pai para este menino, sabe? Então, veja o Harold, quando ele se separa da Ross, e depois ele começa um novo relacionamento, vai ter um filho, ele tem filho, e ele ainda continua amigo da Ross, e ele falando assim: sabe, tudo o que eu queria era uma família. E é essa família, modelo, patriarcado. É, e você não se encaixa bem nesse modelo. Esse, claramente, é um dos incômodos. Veja a questão da ameaça aqui, entre aspas, claro, da homossexualidade. E a ameaça da homossexualidade está absolutamente ligado à estrutura do patriarcado. O, qual é a ameaça que duas mulheres juntas possam não só ser felizes, possam inclusive se reproduzir sem a presença do macho, sem a presença do homem? Isso desestrutura a própria essência desse tipo de estrutura, inclusive ligado, de novo, a um modo de produção de mercado. Não é pouca coisa. Veja, senhores, eu morei em Israel durante um ano e morei num kibbutz. Um kibbutz é uma sociedade socialista nas suas origens. A família era rompida. As crianças, exceto para a amamentação, estavam com a mãe. Elas não dormiam com os pais. Desde pequeno dormiam, cresciam juntas na Children's House, na casa das crianças, né? Então você rompia essa estrutura da família nuclear burguesa com toda essa estrutura de patriarcado, de um modo de produção e por aí vai. Então não é pouca coisa. Etarismo. Etarismo é uma chave de leitura muito possível, né? Nós estamos falando, veja, a Lolita Franco, já não é novidade, já não é tabu, né? Já foi tratado na literatura há muito tempo. Veja, um homem mais velho com uma menina já não causa, pode causar uma fofoca ou outra, mas não é um tabu mais. Mas ainda mais, agora, uma mulher bela, empoderada, independente, com um menino mais novo, ainda mais com a distância dessa de avó, isso realmente é algo que causa um certo desconforto, para falar o mínimo. O papel da norma e da própria justiça é também uma chave possível. Veja, a norma aqui, não só como castração, como impedimento, mas a norma como possibilidade, como viabilizadora dos desejos humanos, dessa vida em sociedade. É, o desejo e o saber, né? E é o desejo e o saber aqui, naquele contexto de o que é que eu posso colocar, desejar e, conhecendo a norma, colocar em prática. Essa dualidade do desejo que é tão importante é, em nosso contexto civilizatório, no estabelecimento desde a infância dos nossos pactos civilizatórios, né? Mas, senhores, eu escolho aqui falar deste tabu. Eu escolho aqui falar do incesto. Aqui eu estou falando de tabu como a proibição, né, de uma prática, ou de qualquer atividade moral, social, religiosa, que seja culturalmente reprovável, né? E aí nós estamos falando de algo que é visto como sagrado, ou perigoso, ou impuro, né, imundo. E por que que eu acho que essa é uma boa chave? Senhores e senhoras, vocês se lembram que o Ian manca? Vocês se lembram que o Tom é mordido por ele numa briga e a perna incha e ela fica. Qual que é o significado de Édipus? Édipus é aquele que manca. Édipus
é aquele que tem os pés inchados. Não há dúvida para mim que se trata disso. Veja lá no final, num certo momento, a Hannah falando. é, e sim, havia algo de infantil nele, falando do Ian. Uma noite tinha dito o nome de Ross no sono. Hannah acordou. Você estava sonhando com a Ross. Imediatamente desperto, e sobressaltado, ele disse: Não me surpreende. Eu a conheço desde que nasci. Ela foi como uma outra mãe. Veja, a gente pode até, para o nosso conforto, chamá-las de tia, né? Como a gente chama as conhecidas, as amigas dos nossos pais, olha, tia ali, tia acolá. Mas aqui não havia diferenciação. Nós estamos falando de uma história de amor com mães e filhos. As duas eram mães dos dois, né? Então, assim, só que aqui, professor Alexandre, é o Édipo feliz. Aqui é o Édipo disfuncional. Porque o Édipo funcional é quando o pai ganha, o Édipo disfuncional é quando o filho vence. Ou seja, pela morte efetiva do pai, caso do Ia, ou seja, pela morte simbólica do pai, caso do Tom. Então eu não tenho dúvida que nós estamos com essa é uma chave muito possível, né? E aqui tratando desse tema do desejo, né? E do desejar e o que é que eu posso colocar em prática nessa relação paradoxal entre o desejo e o saber, né? E aqui eu lembro quem me conhece, eu obviamente já desconfiava. Eu sim vou usar Édipos, mas é claro que eu também vou usar uma peça de Shakespeare que não tem jeito de, de não tratá-lo, não trazê-lo para a gente analisar um pouco com as ferramentas shakespearianas e a tensão das peças shakespearianas, esse a alma humana, né? E de novo, fazendo aqui, porque também é parte dessa peça, dessa obra que estamos tratando aqui hoje, as palavras de Lady Macbeth se fazem muito atual, né, para o Lord Macbeth. Tens medo de ser nação que és no desejo? Você não tem coragem de colocar em prática, né? Mas veja, nas duas tragédias que nós vamos analisar e nas obras que eu vou citar, veja, a própria pergunta já sugere uma tensão. Não há drama moral aqui. Não há drama moral. E essa é parte do desconforto, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando de um conjunto de pessoas treinados para buscar a norma. Ao mesmo tempo que a gente quer a norma, nós também, como seres humanos, nós queremos a leveza. E aqui nos dá essa inquietude com a transgressão normativa e, ao mesmo tempo, uma leveza que nos atrai, um amor com sabor de fruta mordida, sabe? Como diz a música. É tudo que a gente quer e, ao mesmo tempo, é algo que mexe realmente, sabe? E aí a gente é aquela pergunta de US$ 1 milhão, a pergunta que nós, todos os dias, somos confrontados com ela, do café da manhã ao deitar. O que que nos faz humanos? É seguir nossos desejos, mesmo que outros sofram por causa disso? Ou o que nos faz humanos é justamente me abdicar de certos desejos, porque isso pode causar dor a outros, isso pode atropelar outros, né? E aí, eu já havia dito que eu iria, eu iria usar Shakespeare, então nós estamos aqui com Sófocles, Édipo Rei e Shakespeare, Hamlet. Essas duas peças dialogam profundamente com a nossa obra, até certo ponto, porque a nossa obra depois se distancia. Isso é muito interessante. Aqui nós temos, nas duas obras, o desejo da mãe e o desejo pela mãe. E eles se misturam nessas duas personagens, no I e no Tom. Como também um pouco no Édipo é diferente e no Hamlet é diferente. É muito claro. O Édipo, o desejo é pela mãe. O Hamlet, o desejo da mãe. E veja que, por exemplo, o Ian e o Tom têm um pouco disso, né? O Ian, ele absolutamente toma o lugar do pai, ele, inclusive na posição na empresa, tudo. O Tom, ele vira a mãe, né? É o desejo da mãe. Ele é produtor cultural, ele segue, né, o caminho dela. Veja que o Édipo, senhores, é aquele que age por não saber. Ele não sabia da história dele, né? Ele não sabia que ele busca saber quem foi que matou Laio. Ele não sabia que era ele, né? Hamlet é aquele
que por saber não consegue agir. Ele sabe, no mesmo, no início da peça, o fantasma do pai aparece para ele e fala que foi o Cláudio, o tio dele, que o matou, né? E por que será que ele não age? Né? O que que faz? Veja, ele age, mas ele e aqui eu estou usando ferramentas da psicanálise, eu não tenho como não ter uma leitura freudiana, né? O Hamlet, segundo Freud, na opinião de Freud, ele não age porque, na realidade, ele vai matar, ele quer matar, mas ele fica procurando essa justiça perfeita e ao mesmo tempo, ele tem uma admiração, segundo Freud, por Cláudio, porque Cláudio fez o que ele gostaria de fazer, que é matar o pai e assumir o lugar dele, né? Só que, veja, há na crítica literária um comentário muito interessante sobre Hamlet e Otelo. Se fala que se Hamlet e Otelo trocassem de peças, a gente não teria tragédia, porque Hamlet, Otelo, se tivesse no lugar de Hamlet, sendo informado de quem foi que matou, mas era na hora, papo, acabou ali, teria economizado 7, 8 mortes. Ofélia, todo mundo, inclusive a própria morte, a própria vida dele, né? É, e Hamlet, se assumisse o lugar de Otelo, ele, com a capacidade de analítica da natureza humana, ele teria descoberto as intenções de água, as más intenções, ele não teria caído nas armadilhas que ele caiu. Veja que a questão do incesto e a morte do pai unem Édipo Rei, Hamlet e as avós, né? E essa dica fundamental da perna inchada é impossível de não ser vista como uma dica da autora que falou assim, olha, eu estou tratando desse tema. Importante que a gente tenha um pouquinho de noção, senhores, também da estrutura da tragédia, porque ela usa a estrutura da tragédia e depois ela foge da estrutura de uma forma muito interessante, que é uma forma moderna. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da questão isso não está na trilogia tebana. A maldição de Laio é que Laio, na realidade, ele vem de uma série de maldição da família. E Laio, ele vê o pai ser assassinado, o trono ser usurpado, que ia ser o trono dele, ele foge de Tebas, ele é abrigado na Frígia pelo rei da Frígia. E ele vira o preceptor do filho do rei. Só que ele se apaixona perdidamente por Crícipo. E quando esse amor é descoberto, ele rapta o menino. E esse rapto é o que o condena no contexto das leis religiosas de então. E a condenação dele é que, se ele tiver filho, o filho irá matá-lo. Ele casa com Jocasta, ele tem filho, ciente disso, o que é que ele faz? Ele amarra o pé do bebê e dá um escravo para afogá-lo. Por isso que é o que tem os pés inchados, o que manca. O pé foi amarrado, a mordida na perna do Ia não é à toa. O acidente de surf do Ian, a mordida na perna do Tom, o acidente de surf do Ian que deixa ele justamente com essa perna mancando para a vida, também não é à toa. O que que o escravo faz? O escravo, tomado de pena, não mata e entrega à esposa do rei de Corinto. E ele é criado como rei, como o filho do rei. Quando ele procura o oráculo de Delfos para saber do seu destino, aí, quando ele é informado que ele vai matar o seu pai, ele foge de Corinto e vai para Tebas para evitar o seu destino. Só que no caminho, justamente, é no caminho que ele mata, né, o pai. Então você tem aqui o que que reúne duas coisas importantes em tragédias. Para os gregos, a questão da ordem é uma questão muito importante. Você tem a ordem, que é um momento de felicidade, tranquilidade, você tem o rompimento daquela ordem e você tem a necessidade do restabelecimento da ordem sob pena do desterro, do exílio, da morte, né? E isso acontece veja, no Édipo você tem um estado de ordem que é ele casado, é um rei admirado pelo seu povo, feliz. E aí você tem um momento de infelicidade e ele vai buscar quem é o assassinato do pai e descobre. E a ordem é restabelecida com, né, a cegueira proposital, o suicídio de Jocasta e por aí vai. Uma coisa bastante interessante ainda nessa leitura é o Édipo culpa Jocasta o tempo inteiro. A fala do Édipo é: a culpa foi sua, a culpa é toda sua. Esse é o local de fala do Ian para Ross o tempo inteiro.
A culpa foi sua, a culpa foi sua. Não sei se os senhores se lembram disso. Ele tem fala que é fala retirada do Édipo, né? Em Hamlet, o estado de equilíbrio é antes da morte, do aparecimento do fantasma. E a busca da vingança é justamente esse estágio de desequilíbrio que depois é equilibrado quando todo mundo, afinal, é uma tragédia, absolutamente todo mundo morre, né? A rainha bebe o veneno, os dois duelistas se matam mutualmente, o rei também é forçado a engolir, não sobra ninguém. E veja aqui, nós temos também essa estrutura, nós temos uma. É maravilhoso o lugar, dá vontade de ir para lá, dá vontade de saber onde é que é, de meu Deus, eu quero passar férias lá, eu quero ter uma casa lá. Que gostoso. Veja, por exemplo, é, 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 a Teresa, professor Alexandre, a Teresa, aquela garçonete que aparece no começo, é também um personagem muito caricato, né? Ela não tem muito aprofundamento nela. Mas para que que ela serve? Ela serve para mostrar. É tão maravilhoso aquele lugar, e é tão maravilhoso aquela família, eles são tudo tão belo. As mães de vez em quando aparecem, as avós estão sempre presentes, elas são empoderadas, elas podem escolher não trabalhar, né? Mas elas trabalham, isso é colocado. Mas elas podem escolher. As mães não têm escolhas. Aqui, essas são as protagonistas, é tudo muito belo. E ela fala: eu vou desistir da minha bolsa na Inglaterra, eu vou aceitar esse casamento com esse agricultor aqui. Ele é até um cara bacana, tudo bem. E ela muda da água para o vinho na mesma cena, quando ela nota aquela raiva Mary caminhando pesado, com as cartas amassadas na mão, e ela olha e ela nota que tem algo de podre no reino da Dinamarca. E aquilo a repudia completamente. Ela fala: meu Deus do céu, eu não vou casar nada aqui, eu vou para a Inglaterra, eu vou para longe desse lugar, pelo amor de Nossa Senhora Santíssima. Mas veja, em Hamlet, é, nós temos o restabelecimento da ordem, em Édipo, nós temos o restabelecimento da ordem. Qual ordem é restabelecida aqui? Qual o fim da história? Não existe drama moral entre eles. E qual o fim da história? É a minha pergunta no final para gente conversar. E um outro detalhe muito interessante aqui sobre tragédia. As tragédias, Aristóteles falava que a regra, a tragédia perfeita era uma unidade entre espaço, tempo e ação. Você tem aquela sensação que aconteceu tudo ali. Veja a estrutura de tragédia aqui. Abre aqui falando das cartas. Tem essa maravilha, tudo mais, e logo nas primeiras páginas você tem a carta. E termina como? Termina com a carta. Termina com ela, com as cartas na mão. Mary, então, por fim compreendeu. Para ela, estava tudo claro. A sensação é que tudo é um flashback numa certa unidade de espaço, de tempo. Mas o final não tem essa ordem restabelecida. E é por isso que mexem com a gente, porque qual é a ordem? Que ordem? Existe alguma ordem a ser restabelecida? Houve alguma ordem que foi quebrada? Né? Édipus, está aí o significado, o de pés inchados. Veja, senhores, Freud enxerga, e não é pouco isso, né? No mito do Édipo, o paradigma fundamental da entrada do ser humano na família e na cultura. Veja a dificuldade quando você tem um incesto que disfuncional, em que o filho vence, porque o incesto funcional é quando o pai vence. Você veja a dificuldade, e é claramente freudiano o futuro desses meninos. Os dois têm dificuldades terríveis de estabelecerem vínculos amorosos. Veja o tom, né? A homossexualidade também atravessa a vida dele. Ele é gay, né? A Meryl ficava se perguntando na época do namoro, porque ele não ia ver de fato, e ela ficava assim: será que esse menino é gay? Eu não sei, eu não estou entendendo aqui, ele não faz nada, a coisa não vai para frente, não rende, né? Ele naquela angústia meio rameletiana, sabe? Se ele vai, se ele fica, o papel do pai, da nova família, e ele estava feliz, mas não estava, e ele estava lá sendo a mãe. Sabe, Freud tratava, senhores, a morte do pai, seja ela simbólica, ele falava simbolicamente, ou a morte efetiva, mas a morte do pai para Freud era a perda, era o evento mais importante na vida de um homem. É, Então, veja, e aqui é importante voltar num slide da minha última apresentação sobre o retrato de Dorian Gray.
que a chave que eu escolhi para o retrato de Dorian Gray, dentre todas essas vastas possibilidades, foi que era um tratado sobre o mal. E eu utilizei a teoria do filósofo francês Paul Ricoeur sobre a estrutura do mal, que são três passozinhos. E isso é muito importante porque a gente, veja, por que que Édipo se pune? Por que que Hamlet se pune? Há punição aqui, né? Veja, para Ricoeur, a mancha era o quê? A mancha é a consciência da transgressão do interdito. Havia consciência nas três obras. Hamlet, é, na trilogia tebana, e aqui você tem a consciência de que uma ordem foi quebrada. Veja, por mais que tenha leveza aqui, por mais que não tenha drama moral, não é feito aberto. Eles são discretos. Eles notam depois que, olha, estão falando da gente, a gente precisa aparecer mais, e começam a voltar para a praia, e serem vistos e tudo mais. Então, assim, existe consciência de um segredo a ser mantido, da mancha, mas não existe o pecado, porque o pecado não é uma norma ética, é uma norma moral. É uma norma de cunho religioso, e nós conversamos sobre isso. O pecado requer uma relação prévia com a deidade, um discurso, um diálogo com a deidade e uma confissão. Eu preciso reconhecer não só a transgressão do interdito à mancha, que eu já reconheço, mas confessar que houve um erro. E é isso que são os dois pilares da culpabilidade. Mas veja, o oráculo convoca Édipo a responsabilizar-se pelo ato cometido sem deliberação, mas não sem desejo, né? E veja que no caso de Hamlet, por exemplo, ele poderia, se ele não fosse um personagem trágico, ele poderia seguir de linha, numa linha reta, linear, e matar lá o Cláudio e resolver tudo, mas ele é essencialmente trágico, né? Não, não há saber que consiga aplainar o desejo dele. Pelo contrário, o saber o delata, né? Ele fica naquela angústia, e daí por isso que Freud fala assim, na realidade ele não consegue fazer isso, porque ele tem uma admiração secreta pelo tio, ele queria ter feito isso no final das contas. É, e aí nós temos de novo, né, essa questão do desejo, senhores. É, pode a minha consciência moral está dissociada do meu agir? Essa é a grande pergunta. Era a pergunta da antiguidade clássica, da modernidade, continua na pós-modernidade. Pode o meu desejo se distanciar, né? Veja que o pai, às vezes, assume as vestes da lei divina, às vezes as vestes da razão, né? Nós estamos falando de personagens que buscam anseio por um pai que castra, que põe um limite aos seus desejos, né? Mas veja, Édipo e Hamlet respondem pelos seus desejos. Nossos personagens respondem pelos desejos. Como é que continua? A gente tem que debater, a gente tem que resolver isso juntos. Eles ficam juntos? Como continua? Qual é o fim dessa história? Sabe? Veja que Édipo é uma tragédia de destino. Hamlet é uma tragédia de caráter. Nós temos uma tragédia de destino, uma tragédia de caráter aqui. É, paradoxo da modernidade, de que tratou muito bem, maravilhosamente bem, numa edição especial sobre Shakespeare, o professor é, é, José Gasteiz. É, veja essa questão da tensão que ele falava dos personagens shakespearianos, que você vê aqui na gente, em nossas vidas, mas de uma forma distinta aqui sendo tratada, né? Porque, de novo, cadê a crise moral? O professor Garcês falava que nas instituições, e essa era a tensão maravilhosa das 37 e das 37 peças shakespearianas, é porque você tem instituições medievais feitas para estruturadas para reprimir o desejo, e você tem um ser que já se descobriu desejante, um ser do iluminismo, é aquele ser que descobriu que ele é a obra de Deus, que o seu desejo, por consequência, é obra de Deus, não tem nenhum problema, não é pecado em desejar. Então, são seres que já não se reconhecem nas suas instituições. E nós herdamos essas instituições modernas. A própria magistratura só existe e só pode existir, eu só posso acreditar num julgamento justo se eu acreditar que ele é feito com base em uma razão supra-subjetiva que é igual para todos, né? O que que nós fizemos?
Essa é o pilar das nossas estruturas. O que é que nós fizemos? Nós desconstruímos a razão, estamos ancorando a razão nas nossas próprias biografias e histórias, de uma maneira muito perigosa, porque nós não conseguimos dar respostas civilizatórias sem esse universal, da razão. E por isso que isso aqui mexe muito com as entranhas da gente, porque causa um incômodo profundo. Mas como é que isso pode, gente? A gente combinou que tem um negócio aqui errado nessa história, sabe? E é justamente isso, é esse incômodo da pós-modernidade, né? É, que é este momento em que a gente dilui esse universal da razão e a razão passa a ser ancorada nas condições subjetivas, históricas, biológicas e biográficas de cada um. E as instituições modernas passam a não mais atender o que valorizamos como realmente importante. Isso é uma crise muito séria da modernidade, né? Que é essa desconstrução deste ideal sem construir algo num contexto. Nós desconstruímos o universal do universo da razão e o universal da razão, e o que é que nós colocamos no lugar? Nós não sabemos ainda. E aqui, senhores, eu concluo em 32 minutos, falei que ia falar em 30 minutos, concluo com duas frases de Milan Kundera. É, e ele trata justamente desse desconforto aqui. A unicidade do eu se esconde exatamente no que o ser humano tem de inimaginável. Nós só podemos imaginar o que é idêntico em todos os seres humanos, daí a gente não saber viver esse ideal suprassubjetivo da razão, sabe? Que vale para todos. O eu individual é o que se distingue do geral, portanto, o que não se deixa adivinhar nem calcular antecipadamente, o que precisa ser desvendado, descoberto, conquistado no outro. Agora, veja também da insustentável leveza do ser, porque isso aqui é uma própria insustentável leveza do ser, né? E define um pouco do nosso dilema no direito, né, senhoras e senhores? Nós procuramos sempre o peso das responsabilidades, quando que, na verdade, almejamos a leveza da liberdade, que é isso aqui. Por isso que a gente admira esse contexto e, ao mesmo tempo, a gente tem quase uma culpa por admirar, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Eu quero, mas não posso, sabe? Mas eles estão vivendo. Não, pois é. Então, assim, antes de passar a palavra, agradecendo a atenção de todos, eu vou recomendar, como eu sempre faço, duas leituras sugeridas, mil vezes mais justo que as peças de Shakespeare nos ensinam sobre a justiça, que fala muito de um pouco do que eu falei do Hamlet. Esse é um professor de direito constitucional em Harvard que, quando falaram para ele que ele ia fazer um curso de direito e literatura, falaram que ia ficar vazio. É o curso que tem fila e o de direito constitucional dele semi-cheio, e esse ele teve que mudar para anfiteatro, porque a busca sobre essa essência humana e no direito, e claro, a impagável obra do professor José Garcês, é, né, que nos ajuda a colocar em prática as ferramentas shakespearianas para tentar entender as transformações sociais dos nossos tempos. E aqui, já passando a palavra, deixo aqui com o meu nobre debatedor a responsabilidade de conduzir esse debate com pelo menos três perguntas sugeridas. Como termina essa história? E subperguntas. Nossos personagens respondem pelos seus desejos? Nós temos uma tragédia de destino e de caráter aqui nesse texto? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Palavra com a presidência. Professor Plauto, estou impressionado com sua palestra. Realmente, assim, a gente, quando lê, né, a primeira vez, a gente não percebe tantas camadas, tantas peculiaridades como o senhor trouxe para nós aqui, né, na sua breve exposição, que eu achei que foi muito curta. Podia, eu fiquei esperando mais, né? Mas, assim, o que eu observei foi que o senhor começa falando, né, sobre o tema desejo, saber e ato, e, e começa nos mostrando assim possíveis chaves de leitura, né, como o controle da sexualidade feminina, o patriarcado, a ameaça da sexualidade, o etarismo, o papel da norma e da própria justiça, né, desejo e saber, mas
fez a opção de fazer uma exposição a partir da perspectiva do tabu e do incesto, e invocando para isso trechos de Shakespeare e os ensinamentos de Freud e da psicanálise. Realmente uma forma assim muito inteligente de analisar essa obra, que eu também percebi isso. É uma obra que a gente admira, deixa a gente, né, encantado com aquela praia. O senhor falava que é um lugar que dá vontade de conhecer realmente, né? Eu acho que é mais ou menos como João Pessoa, né? Um local que a gente quer ir, né? E realmente, assim, a gente fica, eu fiquei, assim, sentindo um certo incômodo, né? Uma certa culpa, né? E mexe mesmo com a gente, mexe com a nossa forma de enxergar o mundo, né? Essa forma que a gente está, essa convenção, aquilo que está combinado, né? E a gente vê, "Oh, mas aqui isso está fora do nosso padrão, daquilo que a gente espera, né? Onde é que tá o final disso aí? E aí, pegando esse gancho do final, onde é que termina, eu queria fazer uma observação e, ao mesmo tempo, uma indagação, que é a seguinte: o senhor poderia confirmar isso? A obra, ela começa pelo final. Essa é um questionamento que eu faço, uma observação. E a segunda é, como é que o senhor classificaria essa obra? Como um romance, como uma novela? Onde o senhor enquadraria, em que estilo o senhor enquadraria essa obra? Então, essas duas questões para a gente dar início ao nosso debate. Muitíssimo obrigado, a todos e todas. Maria Fernanda, que prazer revê-la. Jorge, que prazer revê-lo. Eh, Prazer, Leonete, Daniela, Solon, eu acho que é o segundo encontro, salvo engano. Prazer rever o senhor. Olha, esqueci o nome do pai da Maria Fernanda. É Antônio. Antônio, um prazer revê-lo, viu? Lívia, prazer conhecê-lo. Antônio Torres, é um prazer. Ministro Belmonte? Não, parece que é o ministro, não. Não, 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 apareceu ali. Antônio Torres, perdão. Olha, Alexandre, veja, se a obra começa pelo final, essa é uma técnica literária muito muito utilizada, né? Muito hábil, porque você começa, veja, Veludo Azul, lembra que nós falamos aqui do filme, né? E qual que era a questão do Veludo Azul? Aquela cena maravilhosa. Veja Coetzee, Disgrace. A vida daquele professor sul-africano, né, que depois ele tem um caso com uma aluna e a vida dele entra em desgraça mesmo. Todos esses exemplos são exemplos de perfeita. A vida dele era maravilhosa. Ele vivia um momento ali de graça, né? É, e aí você tem algo que você anuncia, o fim. Veja, Crônica de uma Morte Anunciada, né? Crônica de uma Morte Anunciada do Nobel colombiano já fala. Vai morrer. Você começa no título sabendo, mas a curiosidade é manter o leitor ali, ainda, sabe, curioso e percorrendo o caminho na angústia até o fim, sem abrir a última página e falar, não quero saber como é que morre aqui. Não, você vai caminhando, sabe? Depois você sabe, inclusive, que ele vai morrer com facadas, né? Então, assim, Marx fala tudo no começo e a gente já sabe, mesmo assim, você faz a trajetória e você fecha aquela pequena obra e fala assim, caramba, queria escrever assim. Como consegue fazer um negócio desse? Sabe? Já entrega tudo no começo. Platão falava, né, que o principal de um trabalho da República, ele falava, tinha que estar no começo. Então, essa é uma técnica literária, na realidade. Você começa, e aí tem um pouco da tragédia, né, da estrutura da tragédia. Você começa com essa ordem, você tem uma ruptura da ordem e você tem lá o que vai voltar para a ordem, né? A grande questão aqui nossa é responder juntos. Houve restabelecimento de ordem? Houve rompimento de ordem? O que foi restabelecido se foi rompido algo sem drama moral? E a segunda pergunta, novela ou romance? Aí são estruturas, o romance, ele de forma
oficial e inaugurada no contexto da literatura inglesa com Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe é justamente o que inaugura o romance, desculpa, a novela moderna, que é aquela história que não é um conto, mas ele também não tem o fôlego do que é chamado efetivamente de romance. Romance tem que ser o Morro dos Ventos Uivantes, romance tem que ser essa brincadeira aqui, aquela que você assim, ai, eu gosto muito de Jane Austen para continuar lendo isso aqui, entendeu? Porque é detalhista, você tem todo, né? É um outro tipo de pegada, é um outro tipo de relação com a leitura. Essa é uma novela. Respondendo a pergunta, essa para mim isso é claramente uma novela. Ok, obrigado, professor. Já temos aqui alguns colegas inscritos. Pela ordem aqui, eu vou passar a palavra para a colega Daniela fazer suas considerações. Boa noite. Alexandre, eu acho que o Franco e a Leonete estavam na minha frente. Eu levantei a mão por Ah, último. é verdade. Agora que eu estava observando aqui, é Franco, realmente, é Franco. Daniel, você é um amor. É um amor. Ei, professor Plauto, é uma alegria, é uma maravilha muito grande ouvir aqui uma palestra sua. Eu passei a vida inteira lecionando direito constitucional e nos últimos 5 anos eu fiquei sem receber um centavo de salário. Aí eu me aposentei e hoje eu recebo uma aposentadoria considerável para ser um professor universitário no Brasil. E aí, ter um colega dando uma palestra aqui é uma maravilha. Aliás, temos um colega ilustre que é o Barack Obama, certo? Mas o Barack Obama ele tem uma vantagem muito grande, porque ele passou a vida lecionando direito constitucional numa Constituição de 20 artigos e sobrou tempo para fazer política. A minha aqui tinha 300 artigos, mais 100. É uma desgraça, não sobra tempo para nada, né? Aí o cara vai a presidente da República. Pronto, uma maravilha muito grande ouvir você falar. Olha, é um conhecimento profundo, muito grande. Eu adoro ouvir você falar. Aqui, os meus questionamentos aqui, eu fiquei depois lendo a obra, e eu confesso que eu não pesquisei, eu estou numa situação atualmente meio complicada. Eu vi que ela nasceu no Irã, ficou 5 dias, 5 anos no Irã, depois foi para Zimbábue, hoje atualmente, morou até os 30 anos em Zimbábue. Eu não sei exatamente quando foi escrita a obra, eu também não sei se Zimbábue é parecido com o Irã ou não, em termos de religiosidade muçulmana ou não. Então eu queria saber, sabe, essa influência, porque, por exemplo, nós discutimos na Pamages Lolita. E o Nabokov, ele escreveu 600 páginas. Se ele pegasse um tema como esse, ele ia escrever 1.200 páginas, 600 para o Ian e 600 para o Tom. E aí, então, me pareceu o quê? Me pareceu que a Doris Lessing, ela ficou assim com um pouco de medo de escrever. Falei, ai meu Deus, o que que vão achar? Será que eu vou para a cadeia? É melhor ficar quietinha. E aí é um problema sério, porque o Nabokov também não conseguia editar, e quem ajudou ele a editar o livro foi o Graham Greene, grande escritor inglês lá, que eu li quase a obra dele inteira. Então, eu queria, assim, que, sabe, que você desse esse complemento, assim, assim, no contexto, para a gente conseguir entender. Muito obrigado, isso é um amor aqui, ó. Um brinde para você. Brindaremos juntos lá com o Alexandre, na Paraíba, em algum desses sushis maravilhosos, que são os melhores. Eu estava falando antes que os senhores foram admitidos, são os melhores sushis da minha vida. Eu tenho até medo de falar muito alto, e os paulistas, eu brinco que quando os paulistas descobrem um lugar, o lugar fica muito caro. Então, ainda não descobriram o segredo do Tiago Brandão, que é aqueles 60 quilômetros do litoral piauiense. Mas já está muito, já está a amostra, assim. E ainda não foi totalmente descoberto o segredo de Coqueirinho, o segredo da Paraíba. E foi literalmente o meu melhor fruto do mar da vida foi
foi na Paraíba, e um dos melhores sushis da minha vida, um sushi premiado com arroz com tapioca, é um negócio realmente muito impressionante. Mas olha, só para fazer um comentário lateral aqui, e o Barack Obama ele pega uma Constituição que já vem estruturada e debatida e tudo mais. A gente começa a dar aula em direito constitucional no contexto de uma nova ordem, e ainda veja, uma corte constitucional também, né? É uma quimera de pelo menos três cabeças, mas é uma corte constitucional que passa a primeira parte dos anos seguintes, né? A primeira década quase, explicando como é que era a ordem do jogo, como é que era a sua própria a forma de atuar. Então, assim, nós e aí continuamos cheios de dúvidas, né? Numa Constituição que é emendada uma vez a cada 3 meses desde 1988. Então, assim, é um negócio que quando você fala isso em sala de aula no estrangeiro, o pessoal me olha e fala assim, não. Eu falei, juro por Deus, faça aqui a média. Ó. E eu faço o cálculo matemático, às vezes, que tem aluno estrangeiro que não acredita que a gente emenda a nossa Constituição dessa forma. Então, o nosso desafio é muito maior do que o Barack Obama. Mas veja, Nabokov, Conrad, né? Joseph Conrad, que nasce é, 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 em, 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 em- a própria Doris Lessing, todos esses que nascem em contextos havia uma apropriação do que era a literatura inglesa naquele contexto, em um contexto de imperialismo. Então todo mundo foi meio que trazido. O Nabokov que é interessante e o Conrad também, porque eles apesar de a língua nativa não ser o russo e o polonês, não ser essa, eles já escreviam em inglês. O Nabokov escrevia em inglês, ele nunca escreveu no russo. Lolita foi escrito em inglês. O Conrad, quando ele escreve O Coração das Trevas, Heart of Darkness, ele escreve a primeira obra dele e ele aprende inglês depois dos 40, entendeu? Mas ele escreve em inglês já. Então ela nasce no Irã, mas ela nasce nesse contexto britânico, né? De pais britânicos, num contexto ainda dessa mentalidade imperialista britânica, Zimbábue, né? Então ela está circulando entre colônias ali. Não chamava Zimbábue à época, né? Rodésia, alguma coisa, tinha um nome anterior na colonização. Pois é. É, e ela é criada dentro de um contexto absolutamente inglês. Ela começa a escrever quando ela vai para a Inglaterra, para Londres, nos anos 50, no final dos anos 40, começo dos anos 50. E aí que ela começa a sua carreira de escritora. Mas eu não acho que ela teve medo, muito pelo contrário, né? Veja a obra dela sobre gatos e o Gatos e Mais Gatos. Você tem um contexto ali de gatos que vão se reproduzindo, e aí você tem que, ela vê ter que lidar com essa questão do tabu da morte, da maternidade, porque os gatos se reproduziam tanto que tinha que escolher qual gato que ia morrer, né? Então, assim, ela sempre teve muita audácia e muita coragem, né? Então, assim, é a pessoa. Ela, inclusive, brincava que o prêmio Nobel não tinha coragem de. No discurso dela de recebimento do prêmio Nobel, ela falou assim: olha, o meu nome já estava aqui nessa lista há muito tempo, vocês não tinham coragem de me dar, porque eu escrevi, inclusive, sobre ficção científica, e vocês achavam que isso era uma obra menor. Né, apesar de toda a proposta de mundos diferentes que eu fiz. Então, não acho que ela teve medo, não. Muito pelo contrário. É essa questão cirúrgica de conseguir entregar uma obra dessa forma. Eu, quando li Os Dois Irmãos, do Milton Ratum, eu juro que eu passei, sinceramente, eu passei bloqueado quase um ano sem conseguir escrever. Porque eu olhava e falava assim, não tem vida, se eu viver 10 vidas, eu não vou escrever desse jeito. Sabe, eu me senti, em vez de motivado, eu falei, cara, que impressionante. Aí eu reli a obra de novo, meu Deus do céu. Eu passei bloqueado quase um ano sem escrever, porque eu achava que não. Para quê? O que que eu vou contribuir com o mundo com uma obra dessa? Então, não, eu não acho, viu? Eu acho que ela sempre questionou. Aliás, o tabu aparece, esse que eu citei, Gatos e Mais Gatos, é uma obra de 67. Então, foi a primeira obra que eu li dela. Então, é assim, na época, você falar desse jeito, veja que tinha uma gata que ela descobriu que quando ela tinha 5 filhotes, 4 sumiam, porque tinham que morrer. Chegou num ponto que numa ninhada lá, a gata apareceu só com um filho, só com um filhote.
e depois se descobriu que os outros estavam escondidos lá no sótão, e ela alimentando em segredo, porque ela sabia que os humanos iam sumir, e ela ia ficar só com um. Então ela apareceu só com um. Né? Essa questão do tabu da maternidade, os desafios da maternidade, da morte, isso atravessa a obra dela com muita coragem cirúrgica. É o que impressiona. Bom, pronto. Muito obrigado pela resposta. Eu não sei se você sabe, nós tivemos a alegria de debater aqui na AMB Dois Irmãos com o Milton Ratum. Foi assim, Imagina. nossa, foi um momento assim muito, eu acho que faz uns Incrível. 2, 3 meses, foi assim um encontro maravilhoso, assim, de outro mundo. E aí, só para complementar, o porquê da minha observação, o que eu percebi que no começo, que o livro era pequeno. Não sei se no começo ela estava dando um pouco mais de corda na história, e no final parecia quase um fichamento. Assim, os últimos, sei lá, as últimas 20 páginas, parecia quase que um fichamento do que ia ter no final. Sabe assim, de alguém que parece que está angustiado, fala, eu preciso acabar. Eu sempre, sabe por quê? Porque nós passamos a vida inteira dando sentença e eu também dando acórdão, e aí chega uma hora, você sabe da área, que a história está longa, você fala assim, meu Deus do céu, nem eu estou aguentando mais, tenho que acabar com essa porcaria, porque nós temos que fechar esse negócio e eu tenho que chegar lá e no isto posto. E aí chega de falar, já deu para todo mundo entender por que o cara era culpado, por que era inocente, ou por que fulano tinha que separar ou não tinha. Tem que dar um isto posto. Então parece que vira um. Então foi essa impressão que eu fiquei nas últimas 20, 30, 20 páginas, não vou nem falar 30 porque tem 100 páginas, nas últimas 20, parece que foi um, sabe, chega, acabei o meu problema. Agora eu vou dormir sossegada, como eu fiz com muitas sentenças que eu dei. Agora eu vou dormir. Foi essa a impressão que eu fiquei muito no final. Mas muito obrigado aí, Plauto, pela resposta. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade Eu também. queria, eu Você queria tem fazer todo esse o espaço. comentário. Eu queria fazer esse comentário porque, veja, se pegarmos uma obra de José de Alencar, por exemplo, Senhora, né, se pegarmos a tradição parnasianista, né, você tem o personagem vai subir de uma escada, aí se descreve o corrimão, se descreve os detalhes, se descreve tudo. É um negócio assim que você quer chegar no isto posto, no isto posto não chega, sabe? Você quase que pula uma página ou outra, porque você vê que não tem nem, não vai fazer falta, e efetivamente se pular não vai fazer tanta falta assim. Essa é uma outra tradição literária, essa é uma tradição literária pós-Eisenstein. Veja como é que Eisenstein muda o cinema, porque ele quebra com essa tradição realista no movimento, inclusive da forma como já se via a própria vida moderna, em que ele falou assim: você não precisa mostrar a morte, você não precisa mostrar o sepultamento. Não, tudo que você precisa mostrar ali é um cemitério e uma pessoa passando de preto ali na porta, de vestido de viúva. Já se soube que morreu, já se soube que se enterrou. Então, essa questão da tese, da antitese, e você tem uma síntese, ou seja, e quem faz a síntese é o leitor. E nós, o que que é o incômodo desse processo? É que nós é que temos que decidir, nós não vamos sair daqui hoje sem decidir como acaba essa história, porque o nosso desconforto é justamente isso, porque nós somos chamados a preencher essas lacunas, e a gente até tem até um medo, tem um medo tão grande que eu tenho uma razoável certeza que os senhores e senhoras fecharam o livro e não pararam para pensar no que aconteceu depois. Eles ficaram juntos? O que aconteceu depois? Sabe? E a gente quase que para ali e o livro vira um certo incômodo, assim, sabe? A gente é leve, mas é pesado, e ai meu Deus, não me pede para preencher essas lacunas, não, moça. Entendeu? Então, um pouco dessa angústia mesmo, mas isso é uma técnica literária refinada e moderna, que é uma técnica de eu já te contei o fim, você sabe como acaba, deu ruim, agora você que vai resolver como que ela deve acabar. Mas, Você olha, vai preencher. perdão, mas eu pensei depois, eu fiquei pensando, falei assim, será que a Mari se separou? Será que contou para outra e a outra se separou? Será que foram embora com as crianças e eles acabaram ficando cada um com a Lia e com a Ross? Eu fiquei pensando nisso. Os pais não se importavam com as filhas. Veja que o Harold,
Ele tem a epifania de que ele era absolutamente desnecessário na relação quando ele vê um vídeo que o Ian tinha filmado, o filho tinha filmado, que o colega tinha filmado, né? O colega do Tom, e ele vê as duas conversando, ele tentando intervir, e as duas, não, peraí. E aí ele nota aquela bolha que elas viviam e que ele absolutamente não fazia falta, não fazia parte sequer. Veja que a Mary, quando na conversa final com a Hannah, é justamente a mesma reclamação. Ele pode ser casado com um marsupial, que não dá no mesmo. Ele não me vê. Esses pais não se importavam com seus filhos, sabe? Para mim. Eles ficam juntos. O restabelecimento da ordem aí é que eles ficam juntos. Vai embora esposas, vai embora filhos, tudo que atrapalhava aquela ordem. Eles ficam juntos. É esse o final para mim dessa história de amor. Como, E, como a Mary falou no primeiro capítulo, você nunca mais vai ver a sua neta. e pouco importa para eles. Pouco E ela importa. dando risada ainda, e a Rosa dando risada. E veja que essa risada veja que você não tem um choro, você tem uma risada. E é uma risada que era a mesma risada de alegria da Ross. Ela passa o tempo inteiro encantando, ela é atriz, ela é cantora, ela passa o tempo inteiro, na obra inteira, ela é essa personagem alegre que ilumina. Desde criança, ela é diferente da Lil, da Lil, ela é diferente, tem aquelas rivalidades femininas do corpo, tudo, como é que cresce, quem tem mais seios, quem não tem, tudo mais, blá, blá. E depois, superado esse momento, fala-se das pessoas, do quem é extrovertido, quem era mais contido. Veja que ela sempre foi daquele jeito, mas ali no final há uma nova leitura daquela risada que sempre foi uma risada de felicidade jocosa. A risada é a mesma. A risada de felicidade continuou. É a leitura da Mary e da Hannah daquela risada é que mudou, né, depois do final, porque para ela, um riso que mofava dela. Muito obrigado, produção. Obrigado, professor. Vou passar agora a palavra para a nossa colega Leonete. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite, colegas da MB. Estou bem feliz de estar aqui e muito mais feliz estou de conhecer o professor Plauto. Eu não estive na outra reunião que o senhor esteve. Vejo que eu perdi muita coisa. Está um frio aqui em São Paulo, mas ouvi suas explicações sobre o que continha a obra foram me aquecendo, sabe? Ficando muito feliz. Por que aconteceu comigo? Eu sou vovó, eu tenho 68 anos e ser avó é uma das coisas assim, mais deliciosas da minha vida. Então, eu comecei a ler pensando que o que será que, ou por que alguém vai escrever um livro e falar as avós? Vai ser uma história de vovó? Então, eu comecei lendo e depois eu fui me surpreendendo. A história de amor das duas meninas, comecei a imaginar que seria uma história de amor entre duas mulheres, uma relação homossexual. Eu falei, vai chegar nisso daí. E já estava me preparando, porque eu gosto de coisas diferentes, né? E, bom, quando começou a relação delas com os filhos, nossa, eu fui ficando tão surpresa e ficou daquele jeito que você não consegue parar de ler o livro, né? Aí pena que ele acabou logo. E aí eu não me surpreendi que a história acabou com a nora, a esposa, descobrindo a carta de amor, que depois, coitada da mulher, ela nem respondeu, foi ele mesmo que se entregou, porque ele que ficou falando todo o tempo, né, do amor dele. Eu não parei para pensar o que ia acontecer depois, porque eu tenho percebido que os colegas, quando a gente faz os debates dos livros, os colegas me perguntam: ah, mas tal coisa podia ter acontecido isso ou aquilo. Aí eu penso, mas o dono da história é o escritor, ele escreveu desse jeito. Se ele escreveu desse jeito, a história é assim, né? Eu fico pensando assim. Eu estou engatinhando na arte de leitura, viu, professor Plauto? E aí também eu quero fazer outra consideração, que é o seguinte: o senhor trouxe aspectos aqui sobre o livro que eu não tinha me dado conta. Eu fiquei acho que um pouco frustrada quando, em vez de ter uma relação homossexual, veio uma relação que eu nem chamei assim de incesto, porque era o filho da outra com a filha da outra, né? Mas eu fiquei imaginando no verdadeiro amor entre elas,
que uma amava o filho uma da outra e elas continuaram muito amigas, né? Eu achei surpreendente isso. Assim, né, da criação que eu tive, a gente aprendeu a desconfiar do amor homossexual, do amor entre o homem mais velho com a mulher mais nova. E se for da mulher mais velha com o mais novo, então a gente não sabia se posicionar. Uma coisa muito difícil. É o caso recente do presidente da França, né? Que tem uma esposa que é mais velha e mereceu tantas considerações. Então, queria agradecer ao senhor pelo contato. Eu não tenho perguntas para fazer, eu sou daquelas pessoas que sei tão pouco que eu não consigo nem ter perguntas. Eu estou aqui como uma esponja, eu absorvo o que os colegas trazem e eu vejo que hoje eu ganhei um presente maravilhoso. E mais uma coisa ainda, que eu vou deixar para o final. Conterrâneo meu, sou piauiense. Eu nasci no Piauí, mas eu fui trazida para São Paulo com 8 meses de idade e eu cresci minha vida aqui, entrei na magistratura aqui. Eu conheci o Piauí, eu tinha 20 anos, nasci em Floriano. Tá? Então, quando eu vejo um piauiense brilhando como o senhor brilha, me dá muito orgulho. Parabéns, Deus o ilumine muito e nos traga outras contribuições em outros encontros, se Deus quiser. Ô, Leonete, que prazer enorme, viu? É um prazer tê-la, um prazer ouvir isso. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Eu sou piauiense de coração. Aos 53 anos de caminhada neste planeta, eu já fiz 34 mudanças e por 8 países. As primeiras 15 com o meu pai, primeiro juiz dos territórios e depois no Piauí. Eu sou filho de uma piauiense com um mineiro, que nos anos 69, 70 só podiam ter se encontrado em Brasília, na nascente Brasília. E eu nasço em Brasília, mas eu morei só 3 anos no Piauí. Mas me marcou tão profundamente que foi uma época de formação de caráter, de 12 aos 15, e eu tenho laços com o Piauí até hoje. Quando o Joaquim, meu filho mais velho, tem 7 anos. Quando ele estava fazendo 5 anos, a gente estava no avião para Teresina e minha esposa, mineira, olhou para mim e falou assim: Olha, se alguém me dissesse há um tempo atrás, e durante 5 anos seguidos, todo ano eu ia a Teresina, eu não ia acreditar nunca, porque era um estado, de novo, que não se vai muito a turismo, não se conhece. E ela é apaixonada pelo Piauí, pelas praias do Piauí. O dono da história, na realidade, o Murilo Rubião, mineiro Murilo Rubião, o Murilo Rubião falava que o dono da história é o leitor. Uma vez que o texto sai, o, o, no mundo, ele não é mais o dono. Por isso que é vibrante essa questão de. E veja, tanto é que quando lemos e relemos uma obra, nós relemos assim, nós estamos em outro momento de vida, você lê e fala, ó, tinha visto de outra forma. Eu tenho obras, Leonete, que eu tenho medo de reler. O Grande Mentecapto, por exemplo, é uma delas. Eu me lembro, lendo ela aqui já em Minas, aos 15 anos, morando na República, e eu não me lembro de um outro livro que eu tenha lido com tanta risada alta sozinha no meu quarto. Eu tenho medo de ler o Grande Mentecapto de novo e estragar essa percepção que eu tenho daquele momento na juventude de tanto gozo, só eu no meu quarto e rindo em voz alta, sabe, com o personagem. Então, escrever é isso, é jogar pro outro, sabe? Inclusive as preocupações. Então é esse o caminho. Um prazer, viu, conhecê-la. E papai eu conheço muito Floriano, porque papai foi juiz em Floriano. E eu fui muito a Floriano na minha vida visitá-la. Ok, vou passar agora a palavra, agora sim, a Daniela, para fazer suas considerações. Bom, Daniela. novamente, boa noite a todos. Professor, muito boa noite, muito obrigada pela explanação, foi interessantíssima, brilhante como sempre. Eu acompanhei as anteriores, a anterior, acho que foi mais de uma, né, do senhor aqui na MB, né? E como sempre, excelente. E justamente esse tema que é da homossexualidade entre elas, que a Leonete levantou, que me chamou a atenção, porque eu inicialmente eu também vi o livro
por esse prisma, né? Eu achei que essa seria uma chave de leitura. E daí, quando entra, eu fiquei pensando se elas estariam. Eu fiquei numa dúvida. Elas estariam realizando. A atração de uma pela outra no filho da outra, né? Meio que transferindo para o filho da outra, ou essa relação incestuosa, já que elas estavam criando os filhos num ambiente que as famílias haviam se estendido, né? Elas não haviam constituído, justamente por conta desse amor que elas construíram desde a infância, né? Porque desde que ingressaram na escola, né? E elas, na verdade, elas não construíram cada uma família, uma unidade familiar independente. Não, elas construíram praticamente um poliamor né, cada uma com seu casamento. E eu fiquei nessa dúvida, nessa dicotomia. A minha questão seria justamente ouvir do senhor uma exploração maior a respeito dessa. Eu fiquei encantada com a abordagem, levantando Édipo, Hamlet e etc. Mas eu continuei com essa dúvida a respeito da relação entre as duas, que eu achei que na minha visão do livro, a relação mais importante da história é a relação entre a Liu e a Ross. Muito mais importante do que a relação de cada uma com os respectivos filhos. Por isso que eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. E quanto à pergunta que o senhor fez, eu particularmente acho que a postura das noras, né, já que elas são as personagens principais, a postura das noras seria de realmente do julgamento da sociedade, né? E de levar a situação toda à comunidade para que a intenção de levar a situação para aquela comunidade pequena, para que elas fossem julgadas em praça pública, né? Apedrejadas por conta do que haviam mantido por tantos anos dentro das suas casas, né? Não sei se viajei nesse sentido, mas gostaria de ouvi-lo de todo jeito. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. É verdade, agora eu me lembro. Eu me lembro as participações. Você tinha um rosto conhecido, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Tem a Daniela Bonacorsi aqui da PUC, Minas, desembargadora aqui também, e minha coordenadora na pós-graduação da PUC Minas, e vocês se parecem. Eu fiquei na dúvida se a gente já tinha se encontrado ou é por conta da semelhança, e você tem esse sorriso que ela tem também, que é um sol, e eu fiquei na dúvida se eu conheci ou não. Um prazer revê-la, então, nesse sentido. Julgamento, vou começar pela sua última colocação. Veja, a obra responde isso. A punição foi dada. Vocês nunca mais verão as suas netas. Isso é falado, reiterado e reiterado. Nunca mais. Essa é a punição. Mas essa é uma punição que para Hannah, que para Mary fazia um sentido como uma punição realmente severa. Para eles não faziam, para elas não faziam. Veja que para aquela sociedade funcionar, dentro das estruturas que nós estamos acostumados, as avós tinham que fazer um papel. Para os negócios das noras prosperarem, as avós tinham que fazer um papel de avós. E elas estavam desconfortáveis nessa questão, nesse papel de avó, e elas combinavam ainda assim, não, não, vamos cumprir esse papel aí, entendeu? Para que a coisa funcione minimamente com alguma ordem aqui, que não seja essa ordem que a gente já estabeleceu lá atrás e que ninguém pode saber, né? Então elas fazem lá o papel da avó, tudo, mas né, elas são chamadas a isso. A punição do mundo é essa. Eu não acho, eu acho que é um distanciamento, sabe? Eu não acho que há, porque é um assunto. Veja, veja como esse assunto causa um incômodo na gente, sabe? Então é aquele assunto que se varre para debaixo dos tapetes sociais e se vai para distante, né? Então a punição mais severa
que resolve para Mary e que resolve para Hannah é vocês nunca mais verão suas netas. Acabou. Isso resolve para elas. Então, o mundo já está, aquele mundo que poderia delatar, que poderia causar todo esse problema, já está resolvido. Elas acham que elas puniram da forma mais severa possível. Esse é o meu pensamento. Mas veja, essa sua leitura é uma leitura possível. É, e não me surpreenderia se, por exemplo, ela pudesse ter sido retratada de outra forma. Absolutamente possível. Absolutamente possível. É, a homossexualidade também eu acho que é resolvido. Essa questão no livro é tratada abertamente, porque veja, tem um certo momento em que o Saul, vai lá falar com elas, ele vai dar a cartada final, sabe? Poxa, eu sou um bom partido, poxa, e aí ele está conversando e de repente ele tem aquela epifania e ele fala: Ah, agora eu entendi tudo. E aí a leitura dele foi: Gente, elas sempre foram um casal, como é que eu nunca vi isso? Vocês devem estar rindo de mim, né? E elas acham engraçado, resolvem manter, porque nesse momento elas já tinham se mudado para a mesma casa, inclusive, né? Elas estavam morando juntas e elas brincam com essa história. Então, ok, tá bom, já que ele acha que é assim, deixa pra lá, não tem problema ser assim. E elas resolvem, ela começa a se questionar, mas nós não somos gays, nós somos lésbicas. Aí, sabe? Então, ela tem aquele estranhamento e elas chegam num ponto que para mim, está decidido ali. Que não, elas não têm esse tipo de atração. A via de fato sexual não era parte daquela interação, daquela bolha, ela se completava de outras formas. Assim me parece, o caminho. Me parece que a homossexualidade foi tratada abertamente e resolvida, e descartada. Apesar de que o Saul vai pensar a vida inteira e elas deixaram pensar a vida inteira e vai ser assim mesmo. E a questão do julgamento social não só foi feito, como inclusive a condenação foi imposta. E já transitou em julgado. É verdade, professor. Vou passar agora a palavra para Carolina Navarro. Obrigada, boa noite a todos. Brilhante, professor, como todos já disseram aqui. Eu tive os mesmos questionamentos da Leonete, da Daniela e Dani. Para mim, eu acho que o que fica realmente nesse texto tem muito daquele diálogo da Ross com o marido, né? Em que ele fala do amor das duas e ele fala: não precisa ter sexo, a cumplicidade entre vocês é tão grande, né? Uma relação tão profunda e tão simbiótica, aquela amizade, né? Tão profunda de um se encontrar tão no outro e se vê aquela coisa da amizade, né? Do sopro que vem da alma. E elas não precisavam de mais ninguém. Acho que talvez elas encontraram uma forma de seguir juntas, sem precisar de nada externo, através dos filhos, que era a continuação uma da outra. Né? Para mim, a minha interpretação foi um pouco essa. Não acho que elas tinham essa coisa, esse desejo uma pela outra, mas os filhos, de certa forma, complementavam o amor que elas tinham e faziam com que elas pudessem ficar fechadas nessa relação só elas. Não precisava colocar um terceiro que ia atrapalhar, né? Porque os maridos atrapalhavam, incomodavam, um não era legal, era mulherengo, né? O outro, uma tinha ciúme do marido da outra, eles ficavam querendo interferir ali numa relação que se bastava, não tinha espaço para o terceiro. Mas o que eu queria falar e que acho muito sensacional, eu nunca tinha lido nada dessa escritora, fiquei até com vontade de ler mais, que é um pouco isso que você comentou, professor, que até lembra um pouco Dois Irmãos, né? Esse começo, o jeito que ela escolhe começar, com uma terceira, né, que está ali no bar, e aí você lê e fala: gente, será que eu não vou saber o que tinha nas cartas? Será que vai ser tudo sobre, né, a visão desse terceiro que está de longe, que não consegue? Será que eu vou ter que passar o livro inteiro com esse olhar tão distante, tentando entender? Mas não, é meio que ela engana a gente, né? Porque você tem esse olhar do terceiro, que é meio que o olhar da sociedade, que vê ali as duas avós, com os filhos, com as netas, tão bonitinho, né? Ela te apresenta aquela situação, você vai entrando na história através do olhar bem distante, para depois volta no tempo, e aí sim você vai conhecer os personagens de uma forma mais direta e de um jeito que, óbvio, aquela terceira não teria como te mostrar.
E o jeito que ela vai contando, quando as mães, as avós, né, e seus filhos efetivamente começam a ter um relacionamento, eu de início fiquei em dúvida. Precisei voltar. Será que ele dormiu na cama dela, mas como um filho? Né? Porque ela é tão sutil o jeito que ela vai contando. Aí o outro filho parece que fica com raiva no começo. E aí vai lá. Aí eu falei, ué, mas peraí, o que eu perdi aqui? Que de repente o outro também está tendo caso com a outra. Porque realmente as palavras são muito. Ela coloca muito bem isso, né? É bem aquilo que você colocou. É o que não é dito que você, leitor, completa. Você se sente parte, né, da narrativa. É como se você escrevesse junto com ela, de alguma forma, essa história. Você vai completando, te deixa muito mais cúmplice, vamos dizer assim, dessa narrativa. No final, a gente está torcendo por eles, não tem nenhuma cumplicidade com as noras, né? A cumplicidade é com os avós, com os filhos, a gente fica com um pouco de raiva, né? Do Tomás, sei lá, no lugar do Ian mesmo, você fala, está tudo tão perfeito. Por que você precisava ceder o que a sociedade colocou? Então, eu achei muito genial esse. Eu nunca tinha lido assim um livro dessa forma, sabe? Desse, olha que eu leio pra caramba. Mas esse olhar, esse jeito, esse quebra-cabeça que ela vai e tão poucas páginas, né? Como ela consegue fazer tanta. E agora que o senhor trouxe tanta coisa, ainda que você trouxe tanta coisa, a gente ainda pensa, meu Deus, quanta coisa em, sei lá, 90 páginas. Sensacional. Parabéns aí pela escolha. Não sei quem sugeriu esse livro. Muito bom e muito obrigada pela sua aula maravilhosa, professor, gostei demais. Obrigado, Carolina. Essa questão da visão do terceiro é sempre muito interessante. Isso é um subterfúgio também de uma técnica literária aí já milenária. Veja, por exemplo, a Utopia do Thomas More. A Utopia do Thomas More é ele, né, conversando, inicia como com o Erasmo de Roterdã, né, e contando que um sujeito que tinha ido nessa ilha contou como é que era, e aí vai assim, né? O que na época também era uma coisa assim, ele precisava tomar um certo distanciamento disso, porque ele era o chanceler de um rei, ele não queria morrer decapitado, que eventualmente ele morreu. É, ele tinha que tratar questões da diplomacia e de estrutura de Estado com uma certa distância. Não fui eu, me contaram. E é muito engraçado, porque você tem que preencher. Veja, a gente até hoje não sabe aonde é a utopia, porque na hora que ele ia contar onde era, teve um barulho de uma onda, tudo, e aí ele perdeu esse detalhe, né? Então isso é um subterfúgio muito usado. Essa questão eu também tive um pouco disso, sabe? Peraí, você volta, você perdi algo aqui, porque a coisa acontece com tanta leveza que parece uma brisa. Você fala assim, aconteceu ou não aconteceu aqui? Não aconteceu, é isso mesmo, sabe? E aí aquela coisa do filme francês, né? Que todo mundo fica com todo mundo, aquele filme francês dos anos 60, 70, em que absolutamente é uma normalização de atitudes sexuais que eram tabus, né? Mas é justamente isso. E essa sensação dessa leveza e dessa brisa é que faz dessa obra algo realmente profundo. Imagina tratar de um tema tão sensível quanto esse, sem drama moral. A culpa é nossa, a gente que fica culpado pelas lacunas que a gente preenche e não tem coragem, às vezes, de preencher todas. De fato, realmente como a colega Carolina estava falando, é um livro com muita coisa, é muito denso, é muita densidade para pouca palavra, né? Ela conseguiu, a autora, assim, uma proeza, eu diria, né? Falou muito, realmente, e coisas assim que a gente nem percebe, depois é que vai revendo, repensando e descobrindo, né? Mas assim, eu vou passar agora a palavra para a colega Lívia, está inscrita aqui. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos. Parabéns, professor Plauto. Como sempre, brilhante suas palavras, suas abordagens. A Carolina falou quase tudo que eu iria falar, essa sensação de que. Peraí, será que eu perdi alguma coisa? É tudo tão fluido, né? Desde o início, essa amizade delas, da Rose e da Liu. Foi algo extremamente natural, se olharam e ficaram amigas, né?
Mas eu senti em alguns trechos da narrativa certos dilemas morais. Por exemplo, no próprio início do relacionamento entre a Ross e o Ian, naquele momento o contexto era ele estava mauzão porque o pai havia morrido e tinha outros problemas, ele estava psicologicamente muito abalado. E aí eu me pergunto, ela ficou com ele é, na intenção, inicialmente num desejo maternal de melhorar aquela situação psicológica dele, enfim, me veio, tanto que depois ele melhorou bastante depois que começou o relacionamento com ela. E o outro dilema moral que eu vi muito claro é a briga do Tom e do Ian na praia. Foi uma briga violenta, que as mães viram, presenciaram tudo. O Ian sumiu na água não sei quantas vezes, ficou 1 minuto debaixo d'água, mordeu a perna do Tom. Foi uma loucura aquilo. E uma disse para a outra: não vamos nos envolver nisso. Nós não podemos nos envolver. Deixa eles. Quer dizer, ali os filhos não aceitaram. Ali não havia houve um dilema moral, não das mães, das avós, né? Mas dos filhos. Eles tiveram uma questão ali que, num primeiro momento, não foi bem resolvida. Então, eu senti esses dois dilemas aí. E em relação à sexualidade, a uma homossexualidade, não há homossexualidade, eu acho que as duas amigas, homossexualidade, heterossexualidade, são títulos. E eu acho que elas não se detêm muito em títulos sociais. Né? Elas têm uma sexualidade muito fluida. Eu acho que elas estavam abertas a tudo, né? Como a história termina, mas assim, elas têm uma fluidez, uma sexualidade muito fluida, como hoje em dia se fala muito, né? Então elas não se reconhecem como hétero, como, né? Inclusive uma pergunta para a outra: será que nós somos, né? Então eu penso que elas não teriam nenhum problema de ter uma relação homossexual, né? E um outro ponto que me chamou a atenção foi a Ross, quando o marido dela disse que iria trabalhar no norte e a convidou. E ela, com muita serenidade, ela preferiu ficar perto da amiga do que manter o casamento. E ela decidiu isso com muita tranquilidade, porque normalmente um divórcio ele é permeado de muita angústia, de muita dor, de sofrimento, mesmo quando você já não nutre pelo outro aquele amor inicial que te fez casar, que te fez ficar junto com aquela pessoa. É dramático, né? Um divórcio, uma separação é carregada de drama. E ela tirou completamente o drama de tudo isso, né? Eram essas as minhas considerações, professor. Lívia, muito obrigado, prazer em revê-la. Veja, essa questão do desejo maternal é exatamente isso. Eu quero este útero de volta, sabe? Por isso que eles não se importam com o sumiço das filhas, inclusive. Veja que naquela própria cena que eu relatei aqui, que você estava sonhando com o Ross, e aí ele fala, não me surpreende, eu a conheço desde que nasci, ela foi como a minha outra mãe. E aí o que que acontece logo em seguida? Ele enterrou o rosto nos seios dela. Ah, Hannah, eu não sei o que faria sem você. Ele sabe o que faria, né? Ele voltaria para aquele útero, não tem a menor dúvida disso. Então, assim, é, a questão a tensão existe quando existe a futura namorada, existe a esposa, existe a filha. As tensões estão aí. Quando
A ordem é devolvida quando esses agentes saem ali do marido, né? Veja como é que se resolve. Há essa tensão ali aquela briga que a gente fica. Mas veja que parece que foi uma onda grande que apareceu e depois o mar voltou a ser ondazinhas normais. Veja que eles, inclusive, se resolvem. Eles sentam juntos, né? Então, assim, houve aquele embate ali, mas aquilo ali se resolveu de novo como uma brisa. Parece que foi só uma onda estranha, que pá, quebrou ali na pedra e depois o mar voltou para aquela tranquilidade do Mediterrâneo sem onda. Até isso, até este encontro que a gente fica sem saber muito o que fazer, mas eu li como artimanha na hora que você vai ver em retrocesso, ela precisava veja, os dois terem acidente, os dois mancarem, aí é descarado falar que é Édipo, entendeu? Isso é para escritor ruim. Escritor bom, um manca, o outro tem uma mordida lá, ela precisava de uma cena com algum problema na perna, né? Então, assim, os dois eram surfistas, um já teve um acidente de surf. Para mim, essa cena era a cena que ela precisava para mostrar uma certa tensão, de novo, resolvida como uma brisa. Mas aí o importante dessa cena não é essa tensão, o importante dessa cena é essa mordida, é essa perna que fica inchada. É, eu também não, eu também vejo ela completamente fluida. Eu não vejo que seria nenhuma tensão ali, um relacionamento profundo sexual entre elas, carnal. Mas eu acho que isso tiraria a graça da obra, sabe? É justamente o que você espera, e essa reversão da sua expectativa é que faz parte de um bom filme, de uma boa literatura. É o que faz parte de uma piada, né? Uma piada boa é essa. Você acha que está indo no caminho e, puf, você ri justamente porque ela puxa uma outra coisa que você não esperava. A boa literatura é essa. Você acha que vai na. Opa, peraí. Aí você lê de novo e fala. Ó, não é bem esse o caminho que eu achei que iria. E é interessante como é que ela resolve realmente de uma forma muito tranquila, né? A questão o marido fala da transferência, né, pro norte, e ela fala assim, nossa, mas vai dar para você ficar indo e vindo? Tipo assim, se vira, nós ficaremos aqui. E aí, obviamente, eles se separam e se separam. Veja que foi uma separação, as duas separações foram uma, a autora resolve com uma morte, um acidente. Pá, acabou. O filho sofre, mas ela não sofre. Você não vê grandes lutos ali. Ela segue a vida, ela vive independente, ela continua com as palestras dela. Ela não tem uma decadência física, moral, ela continua. O, o divórcio do Harry, o que fica vivo, que tem a morte simbólica, eles viram amigos, porque no final das contas, o amor não era com ele, né? Eles eram amigos, ele já era amigo dela e continuou amigo dela. O amor era com a outra. E depois que ele se vê absolutamente desnecessário e que ele não fazia parte dessa relação amorosa, ele também não tem grande dificuldade de reconstruir a vida dele no norte. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para Maria Fernanda. Boa noite, professor Plauto, demais colegas aqui presentes. Sempre muito bom estar aqui no Clube de Leitura da MB. Bem, minha dúvida ela não versa exatamente sobre o livro, por mais que eu tenha gostado muito dele e eu adoro o gênero novela. Na verdade, a minha dúvida é sobre essa questão das chaves de pensamento, que eu já tenho observado, mesmo estudando na faculdade, que tem sido muito comum se revisitar obras mais antigas, por exemplo, do século XVIII, XIX, até começo do século XX, e tentar trazer uma perspectiva mais atual, mobilizando conceitos e categorias mais recentes, como, por exemplo, o gênero, a raça, a decolonialidade. Acho que um caso bem emblemático é, por exemplo, feminismo em Jane Austen e coisas dessa natureza. Mas às vezes eu fico muito dividida se esse é um tipo de atualização bem-vinda para a gente ver coisas assim pioneiras naquela obra, ou isso não seria um respeito ao tempo e às próprias posições daquele autor, recaindo então em uma espécie de anacronismo. Eu não tenho uma resposta assim para isso, mas gostaria muito de ouvir a posição do professor acerca desse emblema, digamos assim.
Maria Fernanda, é um prazer voltar a ouvir esse sotaque carioca delicioso dos meus 7 anos de Rio de Janeiro. Eu vou lhe falar uma coisa. Quando fui morar no Rio de Janeiro, morei 2 vezes, 7 anos em 2 moradas, né? Quando importo, eu achava que eu tinha importado a minha mineira para lá. E mulher, todos os meus colegas homens sabem aqui disso, né? A gente acha que a gente sabe de tudo, elas já fizeram um plano certinho. Marcela foi para o Rio de Janeiro já com tudo, com todo o planejamento da volta, e eu que fui importado para Minas Gerais. Eu me lembro que eu falava assim para Marcela, falou assim: os meus filhos vão ter esse sotaque carioca. Que delícia que é ouvir esse seu sotaque, é um sotaque também do meu coração. É, veja, eu evito muito isso, né? Quantas vezes eu já vi curso sobre a história dos direitos humanos, aí vai lá em século V grego e começa a ver os rudimentos de direitos humanos. No século V grego, é um negócio um pouquinho complicado você ter, isso tudo bem, você está fazendo uma leitura que para mim é uma leitura com os óculos atuais. A gente tem que ter muita parcimônia, né? Veja, por exemplo, a dificuldade que nós temos de ficar o tempo inteiro com essa obsessão montesquiana, né, de botar os óculos de uma teoria tripartite do Estado que servia muito bem para explicar uma França revolucionária de final do século XVIII, mas que em nada nos serve para explicar hoje em dia a complexidade dos nossos estados constitucionais. Então, assim, tanto em questões doutrinárias, como em questões feminismo em Jane Austen, eu tenho muita dificuldade é, de, de, de ver esse tipo Veja, o protagonismo da mulher só não aparece mais na escrita porque ele foi sufocado. Porque quando teve meia chance, as portas, a maioria das vezes, abertas à força, por grandes mulheres ao longo dos séculos, é, o escrever questão masculina, porque a mulher é negada à educação. Então, assim, a escrita da história é uma escrita extremamente masculina, mas ela é extremamente masculina porque os protagonismos são contados por quem escreve, né? Quem conta a história, que normalmente o vencedor é o. Então, assim, eu tenho muita dificuldade nessa história. É óbvio que nos serve muito, porque o que que serve, né, uma peça, usar, por exemplo, aqui, uma das três aqui da trilogia, a, a, a história da própria irmã, né, Antígona. Por que que Antígona, e por que que as obras de Shakespeare nos servem tanto nas nossas aulas de direito? O positivismo tem uma dificuldade muito grande com o tempo, né? Mas a nossa humanidade segue a mesma. Nós seguimos os mesmos bárbaros e os mesmos maravilhosos potenciais humanos. Então, assim, é por isso que nós conseguimos ir lá e sentir a angústia de Antígono de querer dar um enterro digno ao seu irmão, independente do que ele tenha feito, sabe? E fala, né, usamos isso como esse debate sobre o direito natural, o direito positivo, ou seja, é, mas na realidade essas obras nos servem, no final das contas, para tratar do direito, para tratar da alma humana, né? O que que é o direito sem, né? Nós legislamos sobre tudo aquilo que é de interessante para o Estado. Veja que, enquanto antes da Revolução Francesa, a língua não era um contexto nação, língua, esse contexto de formação nacional. O Estado começa a ter um interesse em legislar sobre a língua dessa época. E aí você tem essa criação de academias de letras e reformas ortográficas. Esse controle do Estado sobre a língua é quando ele começa a incorporar a língua dentro do seu próprio conceito de Estado, e aí ele tem um interesse em defender a sua língua como um bem a ser tutelado. Mas voltar com certas leituras do passado e procurar lá, olha, esse aqui. Nós estamos aqui, veja, Aristóteles aqui, Platão, Sócrates aqui, olha, isso aqui falando, isso aqui é claramente direitos humanos. Sabe, né, voltar em Gilgamesh
E falar que ali é o início de constituições é, é quase forçado, mas faz algum sentido, né? Porque é o primeiro relato escrito que se tem no mundo de um o imperador, o rei, né, aquele comandante geral ter o seu poder limitado por leis. Então, para que escrevemos constituições? Hoje, a nossa visão de constituições é justamente para controlar o Leviatã, porque nós sabemos que se der as costas, tortura, faz muito pior do que o próprio é, bandido, né, o Estado. Então, assim, nós precisamos controlar o Leviatã, descobrimos isso a duras penas e nós criamos constituições para controlar o poder, para submeter o poder ao direito. Mas voltar atrás com essas leituras muito particulares, de novo, é esse problema da gente que a gente desconstrói uma espécie que não consegue dar respostas civilizatórias sem uma razão universal suprassubjetiva que sirva para todos e começa a ancorar as razões nessas histórias em particulares, e aí você desconstrói perigosamente todos os pilares, inclusive da democracia. É, tenho muita queixa sobre isso. Entendido. Obrigada, professor. Obrigado. Franco Cocuza, com a palavra. Alexandre, serei rápido. Professor Paulo, fiquei pensando aqui depois dessa belíssima palestra, esse debate, que a Doris Lessing ela atingiu exatamente o objetivo dela, que não era escrever uma obra como Lolita do Nabokov, era proporcionar um debate maravilhoso como esse, para a gente pensar muito sobre alguns temas, e isso é o mais legal da história. Aí eu lembrei aqui de um livro. Estava aqui do Junichiro Tanizaki, não sei se você conhece autores japoneses. Junichiro Tanizaki nasceu em 1886, por aí, e ele publicou Naomi em 1920. Naomi era uma menina de 15 anos que incorporava uma atriz americana e o namorado dela, ele tinha 30 anos, era um engenheiro, e aquilo quebrava todas as regras, todas as regras do Japão na época. E esse livro, Naomi, do Junichiro Tanizaki, ele foi publicado, era naqueles folhetins de jornal. Em determinado ponto, foi censurado o livro porque ele afetava todos os valores da sociedade japonesa antigos, e aí com a modernização da influência ocidental no Japão, que estava naquela transição. E aí foi censurado e foi a maior obra de Junichiro Tanizaki e que causou uma grande polêmica, um grande debate, assim como esse livro aqui, As Avós, que tem causado coisa maravilhosa. Vou reler a obra, não agora em seguida. Vou deixar para pensar mais um pouco, tal, daqui uns meses, o ano que vem, tal, vou reler a obra para mais maduro, retirar mais conhecimentos com o seu apoio aí, professor Plauto. Muito obrigado, foi assim muito legal, viu? Mas muito mesmo, viu? Um grande, Obrigado, Franco. bom demais. Sempre um prazer. E obrigado pela dica, não conhecia, viu? Ok. Mais alguém? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Eu acredito que os colegas não já se manifestaram. É, Então, querido o Alexandre, Antônio Torres. eu não levantei a mão por dois motivos. Primeiro, porque eu não sei fazê-lo. O primeiro deles, eu, eu não encontro aqui a tecla que me faz levantar a mão. E segundo, que a obra em si e a palavra do expositor, grande Plauto Cardoso, é, entraram em choque.
E entrou aqui o pobre autor que fica sem saber se copia Shakespeare, se copia Sófocles, se copia eh, o Kundera, ou se os fatos da vida estão tão presentes que estamos todos, escritores, a falar a mesma coisa que Shakespeare, que Kundera, que Sófocles, que Machado de Assis e Doris Lessing falavam. Eu não levantei a mão porque eu ia criar um problema filosófico literário que ia atrapalhar. E logo no fim, eu estou com pena desse fim. Assim como fiquei com pena do fim do livro, que qual é o fim do livro? Por isso, muito obrigado, meus parabéns, grande Plauto, meus parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade de falar sem saber levantar a mão com essa maldita inteligência artificial. Muito obrigado. Obrigado, senhor, viu, Antônio? O poeta Ferreira Goulart falava que escrever era jogar a preocupação para o outro. E ele se livrava do problema, o problema então virava do outro. Entendeu? Ele literalmente, ele fazia, mano, ele fazia justamente esse gesto, ele jogar para o outro. Ele se livrava daquela preocupação, daquela tensão e empurrava para o outro. E tinha um pouco disso, né? Do escrever é essa liberação. Mas um prazer, viu, em conhecê-lo, É em um reencontrá-lo, prazer. na realidade. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua palestra. Temos Eu que agora agradeço. Clementim com a palavra. Tá. Boa noite. Esse livro, ele foi um livro do final da carreira da escritora Doris Lessing, né? Foi publicado acho que em 2003. Não sei quando ele foi traduzido aqui no Brasil. E quando iniciamos um trabalho aqui de clubes de leitura aqui em São Paulo, com a Academia Paulista de Letras e os clubes paulistas, foi o livro mais demandado pelos clubes, né? E causavam as reações mais inesperadas, mas alguns aplaudiam o livro, outros censuravam o livro, né? Eu ouvi uma senhora falando assim, olha, você tem que analisar isso aí, isso seria bom para sua família? Eu digo, olha, se a família ficar feliz, por que não? Então, era um livro muito apreciado pelos leitores aqui dos clubes de leitura em São Paulo. E quando o Comitê de Definição de Leituras do Clube de Leitura da MB falou, vamos ler Doris Lessing, né? Qual o livro dela? Eu falei, "Olha, esse livro foi um livro que foi muito requisitado aqui pelos clubes. Eu acho que daria um bom debate. Onde foi debatido, sempre causou bastante participação e o pessoal aprovou a indicação. Então, mais uma vez, comprovou que o livro é excelente e uma excelente escolha. Mas é isso. Eu acho que o clube cumpriu aí com o seu plano de apresentar bons livros. Foi E isso. veja, essa data eu fui checar aqui, porque eu já imaginava qual seria. Uma escritora com muito sucesso fora, mais desconhecida, é, quando que ela é publicada no estrangeiro? Na morte ou no Prêmio Nobel? Veja que a publicação no Brasil, a primeira é em 2007. Quando é que ela ganhou o Prêmio Nobel? Em 2007. Aí, obviamente, todo mundo corre atrás para publicá-la porque vai dar dinheiro. Então, não teria dúvida. Mas muito interessante essa questão, né? Mas será que isso vai fazer bem para sua família? Sabe? Lembra do tema do patriarcado? É. Agora, o doutor Franco vai falar dos próximos livros? Já estamos na reta final? E eu estou sem a relação aqui, mas acho que o próximo. Ih, meu Deus, o próximo acho que é Pais e Filhos. Isso. É, exatamente. Acho Do que está no Ivan grupo. Turgenev, Pais e Filhos.
Nós teremos a participação da professora Helena Bássina. Isso. O Clementim, Eu vou pegar aqui a relação. Eu estou sem ela aqui. Tá no Clementim, grupo, sim? né, Pois não. quando você falou que a gente está se caminhando para o final, eu queria dizer que eu tô com pena de que essa nossa conversa tenha um final, porque Pois tá tão é, boa é que verdade. a gente poderia deixar ela sem final, assim O, como o livro que estamos conversando, que eu acho que a gente não chegou a uma conclusão. o, Felizmente, o, professor Paulo, eu acho que a gente não chegou a uma conclusão assim sobre o o final dessa Alexandre, história, né? Vai ficar ainda no ar. onde morei, eu sempre organizei um clube de leitura. E o Clube de Leitura Carioca, que o encontro carioca vire samba, vire música, vire arte, em todas as outras formas, não surpreende ninguém. Mas o do Rio de Janeiro e o daqui de Minas, que chamava Os Desanuviados, Inúbilos, que virou em latim, é uma frase do Thomas More, um dos livros que a gente analisou era Utopia. O Thomas More tinha uma frase em latim, mas o Thomas More, ele, escritor, tinha uma frase em casa. Imagina isso, Daniela. Em latim, a frase era: a mulher deveria se desculpar ao marido todos os dias, pedir perdão ao marido todos os dias, independente de qualquer coisa, somente para desanuviar a atmosfera doméstica. E, o- e esse desanuviar tinha uma aluna que era no jornal da Globo Minas, ela era a condutora principal no jornal, o primeiro, mais cedo da manhã. E ela falou: Ah, eu vou usar isso no ar, desanuviar. E aí todo mundo acordou 5 da manhã para ver se ela ia cumprir o desanuviar. E ela e falando do tempo e desanuviar e desanuviou. Diz ela que depois, contando no outro encontro, que o editor olhou para ela e falou assim: De onde você tirou isso? E ela falou no ar: É, o desanuviar. É, aqui em Minas, esse era um clube, Alexandre, que também né, tinha dificuldade de acabar, porque a gente era um clube de literatura com gastronomia. Então, a gente debatia e depois comia um prato e tentava fazer alguma ligação com a obra e, obviamente, regado a muito vinho. E não terminava antes de 3, 4 da manhã essa brincadeira. Então, assim, tinha que ser sempre fim de semana, claro, e era realmente um clube muito animado. Os dois clubes que eu tive mais animado foram justamente o Mineiro, o Inúbilos e o Carioca, que era o banquete. É. Ah, Bom, eu recebi aqui a relação, né, que Clementina acabou de me mandar. Então, realmente, teremos no dia 25 de setembro, às 19 horas, na próxima reunião, próximo encontro do nosso clube de leitura, a obra Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Eu não sei se é essa a pronúncia, acredito que sim. Turgenev. Turgenev, porque tem um acento circunflexo aqui. Bom, Pais e Filhos. Em seguida, no mês de outubro, teremos Entre Amigos, de Amos Oz. Em novembro, O Processo, de Franz Kafka. E terminando o ano, em 18 de dezembro, O Visconde, Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Então, infelizmente, temos realmente que encerrar o nosso encontro. Nós estamos já chegando ao horário combinado, que é às 9 horas. Tenho somente a agradecer de coração mesmo ao professor Plauto. É sempre um imenso prazer ouvi-lo, professor. Que o senhor possa voltar inúmeras vezes aqui no nosso clube, né, para nosso deleite. Agradeço a audiência de todos os colegas que estiveram conosco até agora e dou por encerrada esta nossa reunião. Até o nosso próximo encontro do Clube de Leitura. Gratidão.